No ano de 1906, em Paris, aconteceu o primeiro voo do 14 bis. Após Alberto Santos Dumont conseguir a façanha, estava claro para o mundo que o homem podia voar. O que ninguém imaginava é que em pouco tempo, uma das invenções mais revolucionárias do planeta iria se transformar numa máquina mortífera de guerra. Alguns anos depois, em 1911, para ser mais exato, a Itália de Benito Mussolini começou uma guerra contra o Império Otomano, atual Turquia. Nessa época, as técnicas de combate não eram diferentes das que tinham sido usadas nos últimos 100 anos. Os exércitos eram movidos a fuzis de recarga manual, canhões e cavalaria. Mas aí, o surgimento dos aviões causou um grande impacto nos conflitos em todo o mundo. O primeiro avião de guerra do mundo foi o Blériot 11, o mesmo usado por Louis Blériot em 1909, na primeira travessia aérea do Canal da Mancha. A aeronave era extremamente frágil, feita de madeira e tecido. O fraco motor permitia que o avião voasse a 75 km por hora e até a 1.000 metros de altura. Consegue imaginar o que é isso? Em outubro daquele ano, o exército italiano executou o que é considerada a primeira operação militar da história com uma aeronave. Voando em um Blériot 11, o capitão italiano Carlo Piazza fez um voo de reconhecimento para marcar as posições do inimigo. Dias depois, o tenente Giulio Gavotti lançou pequenas bombas manualmente sobre as tropas otomanas que estavam em Trípoli, onde hoje é a Líbia. As bombas foram lançadas de um Etrich Taube, avião fabricado na Alemanha. Desde então, os aviões foram peças fundamentais em conflitos por todo o mundo, incluindo na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, consequentemente, surgiram pilotos talentosos que entraram para a história. Personagens que serão o foco do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. Manfred von Richthofen. Esse nome soa estranho para você? Manfred von Richthofen foi um piloto de caça alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial. E apesar de não fazer parte da famosa família que protagonizou um terrível crime aqui no Brasil, Manfred von Richthofen era muito mais mortal. Os britânicos costumavam chamá-lo de Cavaleiro Vermelho. Já os franceses o apelidaram de Diabo Vermelho. Porém, ele foi imortalizado como o Barão Vermelho. Von Richthofen nasceu no ano de 1892 em uma família burguesa da Prússia. Na Primeira Guerra Mundial, ele começou como oficial da cavalaria, mas acabou indo parar no serviço aéreo alemão. Seu primeiro abate aconteceu em 1916, mas esse era apenas o começo de uma carreira de sucesso, digamos assim. Até abril de 1918, von Richthofen conseguiu abater 79 aeronaves, mais do que qualquer outro piloto que estava presente na Primeira Guerra. Os abates bem-sucedidos renderam a ele o apelido Barão Vermelho, enquanto o seu esquadrão foi chamado de Circo Voador, principalmente por causa das cores e da fácil mobilidade no ar. Uma das características que fez de von Richthofen um piloto mortal foi a tática usada pelo seu esquadrão. Uma das mais poderosas envolvia usar os alas para distrair o inimigo, enquanto von Richthofen fazia os ataques por cima. Ao atacar, ele lançava uma rajada de metralhadora que derrubava, eliminando o inimigo. Quando conseguia derrubar um avião, von Richthofen gostava de guardar um pedaço da aeronave abatida como recordação. Bem macabra, né? Dizem que ele chegou a encomendar um conjunto de taças para comemorar cada uma das suas mortes. Porém, em abril de 1918, Manfred von Richthofen experimentou do seu próprio veneno. Ele foi mortalmente ferido na França e seus restos mortais foram recuperados pelas forças aliadas. Em respeito ao maior piloto da Primeira Guerra Mundial, seu corpo foi enterrado com honras militares. Eddie Rickenbacker.
Enquanto havia o Barão Vermelho lutando pela Tríplice Aliança, do outro lado estava Eddie Rickenbacker, um dos pilotos mais mortais dos Estados Unidos que lutou na Primeira Guerra Mundial. Antes de lutar na guerra, Eddie Rickenbacker era conhecido por ser um dos melhores pilotos de corrida dos Estados Unidos. Ele competiu nas primeiras 500 milhas de Indianápolis e já tinha em seu currículo alguns recordes. Depois de passar um tempo como motorista no Exército, ele conseguiu uma vaga no recém-formado Serviço Aéreo do Exército Norte-Americano. Ele começou a voar em 1918, quando tinha 27 anos de idade. Uma das principais características dos ataques de Eddie era se aproximar do inimigo e só então disparar uma rajada com a sua metralhadora. Por ser uma manobra perigosa, muita gente dizia que as táticas de Eddie eram suicidas, mas costumavam ser letais. No fim da guerra, Eddie foi considerado um dos melhores pilotos norte-americanos, e não só pelo número de inimigos abatidos, mas também por ter sobrevivido a 2 acidentes de avião, um em 1941 e outro no ano seguinte, 1942. Em um desses acidentes, Eddie chegou a ficar 22 dias à deriva no Oceano Pacífico, mas no fim conseguiu sobreviver. Ao todo, estima-se que Eddie Rickenbacker tenha derrubado 26 inimigos, 18 deles em apenas 48 dias de trabalho. Douglas Bader. O caso de Douglas Bader talvez seja o mais curioso do nosso vídeo. Em um dia normal durante a Segunda Guerra Mundial, Douglas, que fazia parte da Força Real da Inglaterra, não conseguiu derrubar nenhum dos 12 caças alemães que seu esquadrão tentava abater. Ao mirar em outro grupo, Douglas até conseguiu derrubar um dos seus inimigos, mas quando tentou voltar para próximo do seu esquadrão, seu caça foi atingido de forma violenta a ponto de se partir em 2. A aeronave começou a cair de forma descontrolada. Douglas conseguiu abrir a cabine do seu avião, mas não podia sair porque suas pernas estavam presas às ferragens. Foi então que ele abriu o paraquedas e foi puxado pela força do ar. Sua perna foi arrancada acima do joelho. Ele sobreviveu e sua perna foi a menor das preocupações, até porque era uma perna artificial. Na verdade, Douglas Bader usava 2 próteses. Ele perdeu os membros quando tinha 21 anos de idade. Depois de uma acrobacia mal sucedida, seu avião caiu e ele sofreu um grave acidente. Douglas ficou 4 semanas no hospital e teve que amputar as 2 pernas. Mas isso não o impediu de ser um excelente piloto de avião. Dizem que Douglas Bader podia chutar a bunda de qualquer inimigo, mesmo não tendo as 2 pernas. Em comparação aos outros pilotos citados, Douglas não tem números tão expressivos. O que fez dele um piloto ímpar é justamente o fato de não ter as suas 2 pernas, algo extremamente incomum para sua época. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele contabilizou apenas 20 abates aéreos. Douglas Bader era tão respeitado que quando seu avião foi abatido pelos alemães em 1941, suas pernas, ou melhor, suas próteses, foram enviadas para o Reino Unido. Eric Hartmann. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães também contaram com um famoso piloto chamado Eric Hartmann. A mãe de Hartmann o ensinou a pilotar ainda na adolescência. Ele se alistou em 1940 e sua proficiência na escola de artilharia o marcou como uma estrela em ascensão. Quando ele chegou na Frente Oriental, aos 20 anos de idade, seus colegas pilotos o apelidaram de Booby, que na tradução quer dizer menino. O motivo era muito claro. Eric era um piloto talentoso e extremamente jovem. Alguns dizem que ele foi o piloto de caça mais bem-sucedido de todos os tempos, contabilizando 352 mortes. Um número que muitos acreditam que jamais será superado. Em novembro de 1942, ele obteve sua primeira vitória em batalha e em um ano abateu 148 aeronaves. O número de medalhas e prêmios parecia acompanhar os números de aeronaves derrubadas, que chegou a 301 em agosto de 1944.
A certa altura, seus superiores o consideraram uma peça valiosa e que deveria ser preservada, mas Erich Hartmann parecia determinado a matar os soviéticos e insistiu em continuar lutando na guerra. Ele foi nomeado comandante de um esquadrão que derrubou outras 51 aeronaves antes que a Alemanha se rendesse. Ao todo, nos 3 anos que lutou no conflito, Erich cumpriu 825 missões de combate. Após o fim da Segunda Guerra, ele passou 10 anos em uma prisão russa. Em 1955, após ser libertado, Erich se juntou à Força Aérea da Alemanha Ocidental, onde serviu por mais 15 anos. Werner Voss. Manfred von Richthofen é lembrado como Barão Vermelho pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. E dizem que o piloto alemão que chegou mais perto de ser seu principal concorrente foi Werner Voss. Em 1914, quando tinha apenas 17 anos de idade, Voss serviu no exército antes de ser transferido para o serviço aéreo e ser colocado no mesmo esquadrão do Barão Vermelho. Voss tinha características diferentes e se destacava por seu estilo de voo acrobático e precisão. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele acumulou 48 vitórias aéreas e ganhou a mais alta condecoração militar da Alemanha. Ousado, Voss tinha um hábito incomum entre pilotos. Após abater um inimigo, ele costumava posar para pegar um destroço e guardar como recordação. Os pilotos que sobreviviam e eram capturados recebiam uma visita de Voss no hospital, fosse para dar alguns charutos de presente ou mesmo para dar uma fotografia de si mesmo autografada. No dia 23 de setembro de 1917, Werner Voss fez o seu último voo. Muitos pilotos dizem que Voss foi protagonista do maior duelo aéreo da Primeira Guerra. Enquanto voava sobre a Bélgica, ele lutou sozinho contra 7 aviões britânicos. Dizem que ele ficou 10 minutos voando em círculos, enquanto tentava desviar os tiros de metralhadoras do inimigo. Antes de ser atingido e morto, ele conseguiu abater 3 dos 7 aviões britânicos. James McAdam, um dos pilotos que lutou contra Voss, disse que nunca tinha visto um piloto tão corajoso e que estava feliz em saber que teve o privilégio de lutar contra um dos maiores pilotos de todos os tempos. Primeiro grupo de aviação de caça do Brasil. Apesar das poucas participações do Brasil em guerras, eu não poderia deixar de citar o primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, muito conhecido também pelo seu grito de guerra, Sentapoa. Enquanto a Segunda Guerra Mundial já estava acontecendo, em 1941, o presidente Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica. Junto ao Ministério, também nasceu a Força Aérea Nacional, que mais tarde se chamaria Força Aérea Brasileira, ou simplesmente FAB. Um ano depois, após alguns navios mercantes brasileiros serem atacados, o Brasil declarou guerra contra as forças do eixo. Tempos depois nasceu o primeiro grupo de aviação de caça. O esquadrão brasileiro chegou à guerra em 1944. Foram precisos 3 anos para o Brasil fundar a Força Aérea e investir em formação, infraestrutura e aumentar o efetivo, para só, enfim, desembarcar em um cenário de guerra real. Equipados com as aeronaves P-47 Thunderbolt, o esquadrão brasileiro era chamado pelos norte-americanos de 1st Brazilian Fighter Squadron. Entre 31 de outubro de 1944 a 8 de maio de 1945, o esquadrão brasileiro fez diversas missões. Mas o clímax da participação do grupo aconteceu no dia 22 de abril de 1945. 3 esquadrilhas brasileiras partiram para atacar estruturas e veículos próximos à cidade de San Benedetto, na Itália. Nessa ocasião, mais de 80 veículos foram destruídos, além de fortes, tanques e balsas. No fim das contas, o esquadrão brasileiro contabilizou 44 missões individuais e destruiu mais de 100 alvos. 2 aeronaves brasileiras foram avariadas e uma abatida. O piloto acabou sendo capturado pelos alemães. Após a rendição da Itália e Alemanha, o grupo já havia cumprido seu papel e retornou para o Brasil.
4 décadas depois, em 1986, os feitos do esquadrão na Itália foram reconhecidos pelos norte-americanos. O grupo recebeu do embaixador dos Estados Unidos no Brasil e do secretário da Força Aérea Americana a citação presidencial de unidade, uma honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos. Além da unidade brasileira, só outras 2 estrangeiras receberam tal honra, ambas da Real Força Aérea Australiana. Essas foram as histórias de alguns dos maiores e mais mortais pilotos de todos os tempos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso dá uma força enorme para mim, ok? Faz esse favor pra gente. Um grande abraço aqui do seu amigo e até o próximo vídeo.